Fala rapaziada, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre um ponto importante também de conteúdo aí pra gente, que vai mudar bastante, drasticamente, diria eu, o nosso espaço geográfico brasileiro, né? Que já era anteriormente já rachado ali entre portugueses e espanhóis, por um território que seria achatado teoricamente por uma linha imaginária que é o Tratado de Tordesilhas, mas eu acho que a maior relevância lá de hoje é justamente isso, né? O fim dessa linha que divide a América Espanhola de América Portuguesa, né? Então isso vai levar um grande crescimento para o oeste. Então por isso é muito relevância falar um pouquinho de União Ibérica, já que é um dos grandes responsáveis por quase uma duplicação do espaço geográfico brasileiro, tá bom? A gente fala hoje de a União Ibérica. Em sequência, a gente fala de invasões estrangeiras, né, com destaque para as francesas e as holandesas. E eu acho que dá para ter um bom arcabouço para entender um pouquinho sobre o que leva, né, a esse crescimento do Brasil, a mudança econômica do açúcar em direção ao ouro. São pontos importantes e relevantes para as próximas aulas, tá bom? Vamos lá, primeiro ponto em relação à União Ibérica, né? Ibérica aí fazendo referência à Península Ibérica, aquela regiãozinha, né, da Europa que corresponde a Portugal e Espanha. A Península Ibérica, ela, por muito tempo, há um grande intercâmbio cultural. Se repararem, o português é muito parecido com o espanhol, por exemplo. Adoram a mesma religião, né? O catolicismo para lá é supremo. Quase não há difusão de religiões protestantes. Os hábitos culturais, a alimentação, tudo é muito parecido em relação a Portugal e Espanha, né? São quase que países irmãos muitas vezes e por muitas vezes se odeiam muito, como qualquer irmão também muitas vezes. Bom, a União Ibérica então é um processo no qual haverá um momento no qual haverá um só rei coroado tanto para Portugal quanto Espanha, governando os dois países ao mesmo tempo. Isso obviamente também vai influenciar muito a gente, já que agora também é uma América só, dividida para o país ibérico, vamos botar assim, tá bom? Vamos lá então, né? A União Ibérica se deu por 60 anos, por um pouco mais de meio século, né? De 1580 até 1640, nós teremos um só monarca, tanto para Portugal quanto Espanha. Mas o que rola, né? Qual o fuzuê que rola em relação a isso? Portugal tem uma dinastia, desde tempo de união, chamada dinastia de Avis, né? A família Avis, por muito tempo comanda Portugal. Até que um tal de Dom Sebastião, ele jovem, aventureiro, não casado, sem filhos, ele resolve, por ser jovem, curtir um pouco de adrenalina e ele vai para uma batalha, vai para uma guerra. E aí, durante a batalha de Acácer Quibir, ele simplesmente some, né? Some. Que já era algo, inclusive, visto com olhos estranhos por muito ao seu redor. Porque, primeiro ponto, quando nasce Dom Sebastião, né, o seu avô estava vivo, mas seu pai não. E o moleque era muito novinho, o avô já era muito coroa, então já ligou um pisca-alerta em várias das nobrezas reais da Europa, né, principalmente vendo ali a região de Portugal e Verão, que também, por uma aliagem sanguínea, alguns membros reais da nobreza espanhola, eles ligam para os caras porque é uma época de grande infanticídio, né? Eu falo que é uma época entre a Idade Média ali para a Idade Moderna, em que um terço das crianças não alcança nem os 3 anos de idade. O infanticídio é muito alto. Então, quando nasce esse moleque, o cara tá coroa, a coroa espanhola, os grandes nobres reais de Portugal e Espanha arregalam o olhão, ficam em alerta, pois a qualquer momento um golpe pode ser dado ou ser necessário que entre um novo monarca, já que o moleque era muito novo. E aí o avô morre, já não tinha pai, ele muito novo vai governar, ele sem casar, sem ter filho, resolve ir para uma batalha, que é a Batalha de Alcácer Quibir, e eu não posso nem falar que ele morreu. Ele simplesmente sumiu. Sumiu o tal de Sebastião, né? O Sebastião, quando some, até hoje, há em Portugal um movimento que fala que o início da ruína portuguesa é desde que sumiu Dom Sebastião, tá? E aí nesse sumiço, alguns criam uma teoria religiosa de que ele haveria sumido para entrar em contato com o próprio Deus, e aí, teoricamente, o seu retorno a Portugal seria um tempo majestoso, um tempo de economia mais ativa, um tempo de enriquecimento português. Então, até hoje há um movimento em Portugal chamado de As Sebastianistas. São mulheres que se vestem de luto, né, se vestem de preto. Elas ficam em portos em Portugal, aguardando, né, o retorno de Dom Sebastião. Até hoje, 2023, há esse movimento em Portugal. Mas sumiu Dom Sebastião. O cara não tinha irmão, já morreu o pai, já morreu o avô. Se eu for olhar como não tem um filho, o parente mais próximo, né, era um tio-avô, tá? Um tal de Dom Henrique, que já tinha 78 anos de idade, então bem mais velho. E mais que isso, ele era um membro do clero.
seria membro do clero, tem uma regra chamada de celibato, né? Membros do clero não podem transar, não podem gerar filhos. E aí, por essa razão, sabendo que ele não poderia transar e que não poderia gerar filhos, Dom Sebastião já tem 70, falei besteira, Dom Henrique já tem 78 anos de idade, é mais velho, membro do clero, até pede ao Papa, né, a renúncia para conseguir gerar um herdeiro, pensando numa genealogia próxima, numa herança do trono. O Papa rejeita seu pedido, e aí, diante disso, Dom Henrique já era velhinho, morre 2 anos depois e começa quase que um Game of Thrones. Quem vai assumir o trono português? Não tem mais quem assuma da família de Avis. Teoricamente, Dom Henrique, um tio-avô do Sebastião, é o último herdeiro do trono de Avis. E aí, estão lá fazendo os cálculos genealógicos, né? Você tem que fazer por parâmetros e saber quem é o próximo ao trono. Nem terminam os cálculos, tá? Em meio aos cálculos, o rei da Espanha, um tal de Filipe II, ele já invade e toma Portugal, beleza? Esse cara, nessa época, já era o cara mais rico do mundo, né? Imagina que a Espanha lucra muito com o negócio de metais preciosos na América Espanhola, né? Principalmente a prata encontrada, e a Espanha cria uma tal de a Invencível Armada, que é uma grande flotilha naval militar, bélica, que impunha medo ao mundo inteiro, eram quase 300 navios, né? Chamava atenção. E aí ele invade, cara, a galera nem fala nada, e ele fala a famosa frase, né? Portugal, lo herdé, lo compré e lo conquisté, né? Vamos por parte. Lo herdé, né? Repito, ele seria um possível trono. Talvez não ele. Não espera calcular a árvore genealógica seria ele ou não. Por que isso? Porque ele é avô de Dom Manuel, que era o rei, né, que passa o trono para ele. Ele é avô, falei besteira, ele é neto. Então, assim, ele é um primo distante do Dom Sebastião. Então ele já tá só se ligando que se esse moleque que era novo viesse a morrer, ele assumiria. Aliás, talvez até uma jogada meio fortuita. A batalha de Alcácer Quibir é porque é um golpe de Estado no Marrocos. Primeiro, chamam o Felipe para enviar soldados para ajudar esse sheik marroquino. Felipe fala que não vai enviar soldados, mas que talvez o rei de Portugal enviaria. Então, olha que bizarro, né? Olha as provas por trás do pano. Ele quem indica que procure no Sebastião. Então, ele quem acaba teoricamente gerando que a coroa quase que caia no colo dele com o desaparecimento de Dom Sebastião. Beleza? Então, Loerder, repito, porque genealogicamente há um traço sanguíneo, talvez fosse ele realmente a herdar o trono, ele não espera concluir. Locompré é porque ele suborna parte da burguesia e da nobreza dos portugueses, porque há algo muito de interesse que não encontraram ainda no Brasil, mas já encontraram na América Espanhola, que é metais preciosos. Então falaram, olha só, se nós virarmos reis, não tem mais aquela linhazinha, né, Tratado das Ilhas, e vocês podem ir em direção oeste. Vocês podem procurar por minérios na América que, teoricamente, até então era considerada espanhola e agora será uma América ibérica. Então o Locompré é meio que esse suborno, esses tratos que ele faz com nobreza e burguesia para que assim se vá ao oeste, então, tá? E por último, né, o Le Conquisté. Ele com a Invencível Armada, ele tem um poderio militar fortíssimo, então não tem quem se oponha a ele, ele conquista com muita facilidade, né, a região de Portugal, beleza? Tendo falado isso, agora a Espanha controla Portugal, ela se torna a avassaladora potência mundial. Teoricamente, é o maior império da história até esse momento, tá? Depois será ultrapassado pelo Império Britânico, mas é algo surreal. Corresponde não só à Península Ibérica, é a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, mas todas as colônias. Então a América quase que inteira. Gigantemente boa parte da África. E boas colônias na Ásia ainda. É muito grande. Esse cara tem muito poder. Ele já era arrogante pra caramba, né? Ele é catolicíssimo, fervoroso. E ele fala a frase famosa de que ele é o segundo filho de Deus, né? Primeiro Jesus, depois ele, depois nós, apenas réis seres humanos. Ou seja, o cara realmente ele acha que ele tem um rei na barriga e realmente ele tem porque ele é o rei. Tá. Resumindo, Filipe II era um maluco muito soberbo, muito arrogante que por um bom tempo vai governar tanto Portugal quanto Espanha, gerando a tal da União Ibérica. Beleza? Agora, consequências para o Brasil, né, já que ela não é aula de Europa, mas é aula de Brasil. O que muda por aqui? Primeiro ponto, para convencer as pessoas de ficar por aqui, ele cria um tal de julgamento de Tomar. Né? Nesse julgamento, ele promete preservar a cultura que se tem. Né? Na parte de Portugal, por exemplo, ele não vai mudar a língua. Vocês continuam falando português, nós falamos espanhol. Não precisamos unir essas línguas. Outro ponto, né, que era até mais fácil.
haverá uma grande flexibilidade religiosa. Mantenham a religião de vocês, que é a mesma que a nossa, inclusive, somos todos católicos. Então há uma aceitação mais fácil por essa razão cultural. Outra, ele vai manter os pactos coloniais, né? Vocês podem continuar lucrando com o negócio do açúcar. Eu quero só criar uma dobradinha, uma parceria, da qual sim a gente cobra tributos, mas nós não vamos tirar terra de ninguém. Né? Proprietários latifundiários, continuem, por favor, plantar e colher para que gerem tributos para mim, o rei da Espanha, tá bom? Então, o juramento tomar é como se fosse um contrato feito, né, social, entre o monarca Felipe II e os portugueses, de que ele não vai mudar a cultura, não vai mudar a religião, língua, não vai mudar os processos administrativos, e a alta lucrabilidade já se tinha com a colônia brasileira, beleza? Então, esse é o juramento tomar que ele convence os portugueses a aceitarem e legitimarem o seu governo, o seu golpe de Estado, beleza? Nessa época, há muitas invasões no Brasil. Se Portugal é um país que tinha excelentes relações políticas, administrativas e econômicas com outros países, né? Vide a relação entre Portugal e holandeses, que eu falei na aula de açúcar, mas acaba que Portugal tem uma relação excelente e a Espanha não. A Espanha tem conflito com boa parte do mundo. Um rei soberbo, obviamente, é um cara que cria muito conflito. E a Espanha tem uma galera meio fervorosa, né? E aí, diante disso, por uma transferência de hostilidades, é nessa época que se intensificam as invasões estrangeiras. Não é que já não houvesse em tempos de Portugal, mas tinham ali algumas clandestinas, e agora a ideia é realmente tomar o Brasil relativamente. E como ele não quer perder a grande fonte de riqueza que é o Brasil, ele vai criar dois governos gerais agora, né? Já havia um, agora ele divide o Brasil ao meio. Eu vou ter na parte sul o governo geral do Brasil e eu vou ter na parte norte o governo geral do Maranhão. Né? Quando mais à frente acabar os governos gerais e virar um país unificado, Brasil vai virar o nome do território inteiro. Então é a primeira vez que eu chamo de Brasil esse território como governo geral do Brasil, que é a parte sul. E sobrando ao Maranhão, teoricamente, apenas o nome de um estado, né? Que é inclusive fundado pelos franceses, a cidade de São Luís do Maranhão. E é por isso que ele cria, né, esse governo geral do Maranhão para expulsar os franceses, que é a nossa aula que vem em sequência, tá bom? E aí, por último, né, o que vai levar ao fim dessa União Ibérica? A Espanha se envolve numa porrada de guerras. Guerra é algo caro. Eles não conseguem manter a sua vigilância sobre o Brasil, né? Acaba que com o tempo essas guerras levam eles a gerar muita atenção para a Europa e pouco para a América. E aí, percebendo, né, esse enfraquecimento da rigidez sobre o Brasil, os portugueses vão criar uma tal de guerra de restauração, cansados de espanhóis que só pensam em si próprios e não nos portugueses. Esses portugueses vão criar a guerra de restauração que querem expulsar o domínio espanhol e voltar a ser um país independente. Tá? O Dom João IV ele vai gerar uma reunificação portuguesa e nesse momento agora tem uma nova dinastia, já que a Viz, o último foi Dom Henrique, agora inicia a dinastia de Bragança, né? A mesma que a gente vai falar muito em outras aulas, que é Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI e outros são todos de Bragança, que é a dinastia que surge agora. Beleza? Então a União Ibérica é só isso. Eu vou dar um pause rápido no vídeo para colocar o quadro de invasões francesas. Dá um instante aí, ó. Shazam! Surgiu aí, né? Novo quadro aí pra gente de invasões francesas. Vamos lá, então continuando, né? Eu falei para vocês que aquela União Ibérica ela vai gerar muito atrito, muita separação, né? Muita transferência de hostilidades. E aí, dentre essas hostilidades, os franceses sempre reclamaram da divisão do tratado. De fato, eles vão invadir, tá? Os franceses, desde o primeiro momento, eles reclamam, né? Eles zombam, falam de um tal de testamento de Adão, né? Falam, se é seu porque achou primeiro, então me mostra o testamento de Adão, que é a origem da origem da origem do achou primeiro, né? O primeiro homem, teoricamente, na visão religiosa, a pisar na terra. E aí me mostra e comprova, então, que é seu porque tu viu primeiro, então Adão deixou de herança para vocês, né? A região do Brasil, ou melhor, da América. Resumindo, a França nunca concordou com o Tratado de Tordesilhas. Eles fazem uma série de invasões clandestinas ao Brasil. Duas criam grandes colonizações, uma pequena que é a França Equinocial, outra bem grande em tempo que é a França Antártica. Mas a nível de quantidade de invasões que foram essas duas, foram muito mais, foram centenas. Porque é um grande interesse francês no Brasil. Né? A prática francesa de enriquecimento do mercantilismo é uma prática chamada de colbertismo. Qual é a ideia? Ao invés de ganhar dinheiros concorrendo com o mercado inglês, que vende peças de roupa, tecidos e produtos baratos,
A França gerou algo com o cobertismo que até hoje é tradição para eles, até hoje é parte da cultura francesa, né? É vender produtos requintados, luxuosos, né? Marcas como Gucci, Coco Chanel, Dior, Louis Vuitton, que são caríssimas, são marcas francesas, né? De perfumes, de roupas e por aí vai. Então a França, ela quer vender tecidos, roupas caras para não competir com a grande indústria mercantil inglesa. E aí já ouviram falar com certeza que roupa vermelha era caríssimo na época. É somente a alta realeza, a alta nobreza, alto clero que usava vermelho. E aí, diante disso, o pau-brasil do Brasil atrai muito a eles, porque além de fazer embarcações, além de fazer móveis, o seu grande valor financeiro é a pigmentação vermelha deles, né? Gera um corante natural para gerar roupas vermelhas. Então invadiram, meu irmão, a torto e a direito várias vezes. E aí, nessas invasões, eles criam aí uma primeira colônia, que é a França Antártica, porque estão fugindo de várias perseguições religiosas. Tá? A Europa está o caos, a Europa está rolando a famosa reforma protestante, eu quase que racho ao meio, né, a Europa entre católicos e evangélicos. Agora, dentre essas religiões evangélicas, uma se destaca a beça, né? É a primeira religião a ver o lucro com bons olhos, que é o calvinismo. E esse calvinismo ele vai se proliferar pela Europa inteira, né, com nomes diferentes. Calvinismo é um nome muito comum na Holanda, tá? Na Escócia, uma igreja muito comum aqui no Brasil, que é a igreja presbiteriana. Na Inglaterra, ajuda muito em outras aulas, é a igreja puritana, né, que são os calvinistas da Inglaterra. E por último, para a aula de hoje, um nome menos famoso, um nome até feio, né, são os huguenotes, esses calvinistas na França. A França é um país muito intolerante com religião, tá? A França rolou uma tal de Noite de São Bartolomeu, que é um massacre de huguenotes. Tá? E essa França muito católica, muito perseguitiva a quem não é católico, não tá muito bom morar por lá não, tá? Tá rolando um lado A, lado B, de um lado padre com soco inglês, do outro pastor com bastão com prego, a porra tá comendo igual baile funk, de um lado e do outro, e aí a resolução para isso é justamente, né, muitos desses fugindo de perseguições vão migrar para a América. E aí os huguenotes vêm para cá, tentando a vida, vão fundar a França Antártica, por julgarem eles que foram muito em direção ao sul, que estão próximo da Antártica, coitados, né? A França Antártica é o Rio de Janeiro, então não tem nada de frio nesse local em que estou nesse momento, inclusive. E acaba que a França Antártica ela é fundada por huguenotes, mas liderados por um católico, que é um tal de Villegagnon, que até hoje é uma ilha famosa aqui no Rio de Janeiro. Villegagnon ele vai liderar esses huguenotes em uma grande expedição a vir para cá para procurar para o Brasil problemas, preocupações. Os portugueses não vão aceitar tão fácil esses caras por aqui. E aí, para se manterem por aqui, esses huguenotes eles vão criar uma aliança militar com os tamoios. Os tamoios odiavam os portugueses. O que pensaram eles? Se os caras odeiam eles, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vamos criar uma aliança. Essa terra fica para a gente. Se os portugueses não tomarem mais a França Antártica, a gente divide as terras. Vocês ajudam a gente militarmente falando, fazemos um grande corpo militar, e aí, diante disso, ajudando, a gente racha as terras entre a gente. Tamoios fecharam com franceses, os portugueses querem retomar a terra. No governo geral de Mendes Sá, um sobrinho dele, um tal de Estácio de Sá, vai ter a dura missão de retomar, né, a região para os portugueses. E aí o negócio é o seguinte, se os franceses ainda não têm inimigos, os tamoios têm. E aí, seguindo o mesmo conceito, há uma tribo nativa que ela é rival aos tamoios, que são os temiminóis. E aí, o que pensaram os portugueses? Inimigo do meu inimigo também é meu amigo, pô. Se os franceses vão ter um grande apoio militar dos tamoios, nós vamos ter um grande apoio militar dos temiminóis. E aí, de igual maneira, prometeram terras, né, a esses temiminóis, caso viessem ajudar a expulsar os franceses. E a liderança deles, que é o Araribóia, ele queria uma sesmaria para chamar de sua, né? Um espaço do tamanho de uma cidade para ele fundar, então, uma colonização indígena na região e se afastar dos portugueses, beleza? Bom, então com o apoio de Araribóia e Temiminóis contra tamoios e franceses, o Estácio de Sá vai malhar pra caramba, vai ser crossfiteiro, calistênico, vai ficar brabão, ele quer ser uma grande besta enjaulada, vai ser treinado pelo próprio Araribóia, vai entender a arte da guerra, né, o seu momento, vai liderar a maior tropa da sua história, vai fundar, teoricamente, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, ali, aliás, fazendo um crossover, né, São Sebastião, justamente pelo caso do Dom Sebastião, né, que vem o nome da cidade,
E Rio de Janeiro, né, pela questão envolvendo a sua chegada ao local a primeira vez em janeiro. Bom, resumindo, o Rio nem era Rio, era a Baía de Guanabara, mas nesse contato, Estácio de Sá é tão de relevância que hoje em dia, né, é nome da primeira escola de samba do Rio de Janeiro, é Estácio de Sá, mais antiga. É nome de faculdade por aqui também é Estácio de Sá, que é grande pra caramba, inclusive, né? Estácio é nome de bairro ali no centro do Rio, né? E por aí vai. Então, Estácio, teoricamente, é um cara de muita relevância para a história, que malhou muito, né? Correu muito atrás de ficar fortão, bodybuilder pra guerra, e ele vai correndo que nem um louco com um tacape na mão, vai de longe e um tamoio lança uma flecha. E no primeiro minuto de batalha, a flecha vai no seu olho, ele fica gravemente ferido. Em um mês ele vai falecer. Então o Estácio de Sá, que tem uma grande relevância para a história, né? Ele morre no primeiro combate, cara. Ele teoricamente vai ajudar a expulsar, né? Vai criar todo o escopo político militar para gerar essa força militar e expulsar os franceses e vencer os tamoios, mas ele morre logo de início, né? E aí, ao morrer o Estácio de Sá, os Tamiminóis vencem os tamoios, vencem os franceses, expulsam ele e Araribóia vai requerer, né, a sua terra que ele pediu, como Sesmaria, e ele vai fundar a Sesmaria de Nicterói, atual Niterói, cidade mais bela do Brasil, local da onde vem, inclusive. Bom, Nicterói ou Niterói é fundado, né? Para quem já foi alguma vez a belíssima cidade de Niterói, o Araribóia da própria região, que são as barcas hoje em dia, aí no Rio de Janeiro, como não tem ponte Rio-Niterói ainda, e a viagem em direção à magia para dar a volta em direção a Niterói é muito longa, ele pula dali, ó, plum, mergulha e vai nadando. Ele atravessa a nado a Baía de Guanabara e ao chegar ao outro lado, o local em que ele pisou, até hoje é uma estátua gigante do Araribóia, né? Para quem frequenta Niterói, ali próximo onde são as barcas, né? Ali na Praça das Barcas tem uma estátua gigante do Araribóia, que é o fundador da cidade de Niterói. Beleza? Então, França Antártica funda o Rio de Janeiro, a cidade, funda Nicterói na época atual, Niterói, né, com Araribóia, expulsa os franceses que não param por aí, né? Ali, meio século depois, eles invadem uma outra região, só que agora mais ao norte, chamada de França Equinocial. Tá? A França Equinocial, sim, é um acerto de nome. Se a França Antártica em nada tem a ver com a Antártica, a Equinocial tá certo, né? Referência à linha do Equador, e aquela região realmente ela é rachada pela linha do Equador. Aí sim, eu tenho uma transferência de hostilidade. Os franceses, em tempo de União Ibérica, revoltados, eles invadem o Brasil porque a Espanha dominou a região. Tá? E aí eles vão fundar a cidade de São Luís do Maranhão, né? São Luís em homenagem a um rei já falecido, que é o Luís IX, que ele era santo, inclusive. Então, por isso, São Luís do Maranhão, dos muitos reis Luíses, né, das dinastias francesas, é batizada em homenagem a um rei também, e é fundada pelos franceses a capital do Maranhão. Bom, busca-se de novo para o Brasil, mas se eu olho ali norte e nordeste, né, região de floresta amazônica, eu tenho outros produtos que não só para o Brasil que têm um altíssimo lucro. Então, quando eu falo em relação à França comercial, o foco não é só para o Brasil. É o pau-brasil, mas também as drogas do sertão, tá? Há um grande interesse disso. E aí, fazendo um crossover com o que eu falei antes em relação à aula de União Ibérica, é nesse momento que se invade, que se funda São Luís, que nós vamos criar, né, os dois governos gerais. Repito, Filipe II cria o governo geral do Brasil, que é o Cone Sul, e o governo geral do Maranhão, que é a parte de cima, né, que está sendo atacada pelos franceses, né, para justamente conseguir administrar e tentar coibir as tais invasões, tá bom? Bom, conseguem expulsar os franceses, não dura muito tempo, dura só 3 anos, mas mais na frente, quase 100 anos depois, preocupados com o retorno dos franceses, os portugueses, como sempre muito diplomáticos, eles vão ceder terras mais ao norte, né, num tal de Tratado de Utrecht, que vai criar o que hoje em dia é a Guiana Francesa, tá? A Guiana Francesa, para quem não sabe, até hoje pertence aos franceses, está no nome, inclusive, né? Não é à toa o nome Guiana Francesa. E para quem não sabe, a Guiana Francesa tem o mais alto IDH das Américas, tá? Da América do Sul e Central, principalmente. Porque, pensa o seguinte, hoje em dia falar que é uma colônia é muito feio. Então, o que os franceses falam? Que a Guiana Francesa é uma continuidade da França, né? Tudo bem, é um oceano gigante em meio a eles, mas teoricamente a Guiana Francesa é uma continuidade da França. Então o IDH da Guiana Francesa é somada ao IDH da França, então por isso o IDH é muito alto da Guiana Francesa, por mais que não seja um país nada demais. Beleza? Invasão francesa é fácil, é um pouco mais complexo holandesa. Vou dar um pause e troco o quadro e já falamos.
Shazam! Né? Voltando aí com um quadro novo agora, falando um pouco de algo um pouco mais complexo que é a invasão holandesa, até porque fizeram colonizações maiores, mais demoradas, vai ser mais difícil de expulsar. E a Holanda já conhecia muito bem o Brasil, se lembrarem, né? Eles têm uma parceria ferrada com os portugueses que dá muito lucro para eles, se lembrarem a aula de ciclo do açúcar. Agora, há um problema. Se Portugal se dá muito bem com a Holanda, a Espanha não. Por um bom tempo, a região que chamam de Países Baixos, né? Aliás, a Holanda é só um dos Países Baixos da região, mas no Brasil e em alguns países do mundo há o hábito de chamar de Holanda, o que é errado teoricamente. Eles não gostam de serem chamados de holandeses, eles são nederlandeses, né? Em inglês, por exemplo, é Netherlands, né? Seriam Países Baixos. Só que a Holanda, chamar a Holanda de Países Baixos é tipo chamar o Brasil de Rio de Janeiro. Tá errado, é só um estado teoricamente. Eles lutam muito para mudar isso, mas é difícil você mudar uma cultura que está tanto tempo sendo falada de maneira incorreta. Mas, resumindo, os holandeses, eles, por um bom tempo, eles são um protetorado da Espanha. Só que aquela questão envolvendo a reforma protestante, ela leva a uma grande complicação porque os holandeses vão converter-se em calvinistas, né? São grandes redes bancárias, o calvinismo veste como uma luva para quem ambiciona lucros. Então, convertendo seus calvinistas, né? O Filipe II, ele cria uma regra, ele cria uma lei taxativa, que ele fala que qualquer um que falar em voz alta, desculpa, que é calvinista ou que não é católico, vai perder as suas terras. Holandeses revoltados, então querem expulsar os espanhóis, e assim, né, governados por um tal de Guilherme de Orange, né, administrando o processo, eles expulsam os espanhóis, gerando a independência. Mas tudo tem uma rebelia. Primeiro ponto, o Guilherme de Orange, ele morre pouco tempo depois. Automaticamente acusam os espanhóis. Tá? E para piorar, os espanhóis, quando criam a União Ibérica, sabendo do lucrativo negócio para os holandeses e que perder a Holanda é perder lucro também, eles se vingando, dando ali uma alfinetada de volta, eles proíbem a entrada de holandeses em solo brasileiro. Só que a Holanda, cara, tinha um puta negócio com o Brasil, que era muito lucrativo. Né? Perder esse mercado consumidor, perder os empréstimos que geravam, o fretamento, as vendas em mercado europeu, muitas vezes o refino, era algo de um prejuízo ferrado para os holandeses. Então o que eles fazem? Dane-se, não querem me dar? Então eu invado essa jossa. Tá? E aí por essa razão teremos duas invasões holandesas ao Brasil. Então se vingando os espanhóis. Primeiro querem invadir a Bahia. O projeto era meio ousado, na verdade, né? Eles vão criar uma tal de Companhia das Índias Ocidentais, que é a maior empresa da história, teoricamente, até ali era essa empresa, tá? Eram mais de 50 navios mercantis, mais de 40 navios bélicos, eram mais de 50 mil funcionários, mais de 10 mil soldados. Então eles criaram algo incrível com a Companhia das Índias Ocidentais. A ideia é o quê? Invadir o Brasil. Tá? E aí, para tomar o Brasil como um todo, tomar a capital é o ponto de encontro para tomar o Brasil como um todo. E Salvador, teoricamente, era a cidade de maior relevância, então a primeira invasão é a Bahia. Tá? Só que invadir a capital é muito mais complexo. Tem muito mais militares lá presentes para combater essas invasões. Por ser a capital, é muito mais guarnecida de soldados. Tá? Então haverá uma grande dificuldade. Tá? Eles conseguem até invadir e tomar e prender o governador. Mas vai ter resposta, tanto de soldados, quanto também uma ideia de que eles são os infiéis protestantes, né? Lembrando que eles são calvinistas, não são católicos. E aí, com esse discursinho de são os infiéis protestantes, eles conseguem motivar a população a expulsar os holandeses. Fazem uma tal de jornada dos vassalos, que são esses nobres que moravam no Brasil. Eles unem forças, juntam seus soldados, e aí nessas batalhas chamadas jornada dos vassalos, eles expulsam os holandeses. Tá? Então durou pouco, durou nem um ano, são meses de invasão. E aí os holandeses não se dão por satisfeitos, eles vão parar em alto mar, vão aguardar, né, pelos espanhóis atravessando o oceano em grandes galeões, né, que são navios de grande porte que carregam minérios, e aí eles invadem esses navios com piratas, eles tomam os navios, e ao tomarem os navios, eles trazem esse navio em direção à Holanda, e é com a riqueza desse galeão, cheio de minérios, que eles vão fazer o investimento da segunda invasão. Então, 5 anos no futuro, depois de lucrar com esse galeão, eles vão invadir a Pernambuco. Aí sim vai ser um pouco mais fácil, é uma jogada um pouco mais assertiva. Por quê? Pernambuco, primeiramente, é a região mais rica do Brasil.
Então, meu irmão, já é um lugar que eles conhecem mais, são lucrativos com base em açúcar que eles próprios investiram. Então, vai ser muito mais fácil, teoricamente, a capilaridade de aceitação em Pernambuco. Segundo ponto, né? Como não é a capital como Bahia, vai ser mais fácil também por terem menos militares. E mais que isso, cara, Portugal e Espanha não vão conseguir nem responder. A Espanha vai estar numa guerra ferrada de 30 anos, né, que é uma guerra religiosa, que é um cambalacho pesado na Europa. Portugal está em um período de seca, está sofrendo pesado com uma seca em crise econômica, não conseguem bloquear o processo. E aí, nesse momento agora, é brasileiro contra holandês e fiquem por conta própria, né, em um momento de União Ibérica. Só que aí, galera, além de ser menos fortificado e mais rico, quem ali lucra com isso, que são os colonos, eles não querem perder suas terras. E eles começam a gerar um processo chamado de terra arrasada. Como assim? Eles vão se autodestruindo e recuando, para que, já que não é meu, também não será seu, eu vou voltando para trás, vou deixando terra destruída, plantações, né, casebres, e assim, cara, num longuíssimo processo, eles vão destruindo tudo quanto é canavial, não deixando nenhum lucro para os holandeses. Os holandeses, querendo conversar com eles, não tem tempo, eles pegam um cavalo, ultrapassam as terras arrasadas, pedem para negociar com os colonos, e aí sim dialogam. Cara, calma, estão muito escaldados. A gente não quer mudar a religião de vocês. A gente já sofreu intolerância religiosa. Nós criamos independência justamente pela intolerância dos espanhóis. E os espanhóis estão cagando para vocês. Eles não querem nem saber de vocês. Eles querem o lucro deles. Nós não. Estamos há anos fazendo uma grande parceria com vocês para gerar um fortuito comércio de açúcar. Então o que a gente quer é pluralizar isso. Unam-se a nós, vamos lá. Vamos juntos criar um negócio de açúcar ainda melhor do que antes. E aí, convencidos, esses colonos, eles começam agora a rejeitar os espanhóis e a se unirem aos holandeses. Por um bom tempo vai dar muito certo, porque a Nova Holanda, ela começa em Pernambuco, mas vai ter colonização que vai de Pernambuco a Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. É grande pra caramba a região que agora é controlada pelos holandeses. Vão enviar para cá um estadista para auxiliar no processo de organização administrativa, um tal de Maurício de Nassau, que vai ser gênio, né? O Nassau vai criar aquele carinho na alma brasileira, né? Vai mexer com o ego brasileiro. Como? Primeiro ponto, vão criar centros administrativos que vão só auxiliar os portugueses, mas eles prometem não mexer com a cultura com que já é criado pelos portugueses. Então, assim, vai continuar tendo câmaras municipais, ao mesmo tempo que haverá uma câmara auxiliar holandesa, que é a Câmara dos Escabinos. Tá? A Câmara dos Escabinos, ela vai gerar um centro administrativo em que Nassau vai dar empréstimos altíssimos a perder de vista com juros baixos. Então, primeiro, eles ajudam na reconstrução das fazendas que foram destruídas pelo processo da terra arrasada. Segundo, para potencializar o negócio, quem não tem capital de giro de investimento, ele vai prestar dinheiro para caramba a perder de vista com juros baixos. Então, brasileiro, ó, tá sorridente pra caramba e apoiando pra caramba os holandeses, tá? Reduz impostos, cara. Isso é um sonho. Além de empréstimo, reduz impostos. Quem entra como governante reduz impostos? Ninguém, isso é raro, tá ligado? Então os brasileiros estão gostando muito mais dos holandeses que dos espanhóis, tá? Vamos além, ele diz que respeita a propriedade, porque lembrando, houve um desrespeito à propriedade na própria Holanda, né? Quem era calvinista perderia a propriedade. Então eles respeitam a propriedade, é diferentão pra caramba. Eles vão ter tolerância religiosa, né? Prometem que não vão criar ali nenhum impasse com o fato de serem católicos e os holandeses serem calvinistas, tá? Vão criar uma missão artística, né? É um hábito muito comum aí a nível mundo, dar arte como forma de criar uma aliança política, né? Vão trazer vários artistas famosos holandeses para pintarem, trazerem esculturas, criar grandes obras que relatem o Brasil. Mais que isso, vai embelezar uma cidade inteira, cara. Vai fundar uma cidade de grande relevância para o Nordeste, que é a cidade de Recife. Né? Recife no passado, antes de Recife, era uma tal de Maurícia, um maluco ainda é arrogante. O nome dele é Maurício de Nassau, e ele bateu com o nome dele de Maurícia, que ficou horroroso o nome, a cidade que futuramente será a grande e maravilhosa Recife, tá bom? Então, Maurícia vai ter investimento, o cara vai gastar legal com a cidade, tá? Ele faz melhorias urbanas, ele pavimenta ruas e calçadas, cria estradas, hospitais, escolas, teatro, zoológico, tá? Cria um jardim botânico, cria pontes em Recife, cria museus, biblioteca, imprensa. Resumindo, é um outro tipo de colonização, né? É um capitalismo, sim, indiscutível, mas com um viés mais civilizatório, né? É uma mistura um pouquinho de uma colônia de povoamento com uma colônia
de exploração, talvez. Não é meramente aquele capitalismo predatório de explorar. Ele civiliza, né? Ele quer buscar ali o apoio dos brasileiros, ele consegue esse apoio dessa maneira. Só que é um grande problema. Isso tudo tem um gasto absurdo. Tô falando de um monte de coisa. E aí, em meio a esse gasto absurdo, o problema maior ainda é que a Holanda se mete em guerra, né? Vai ter um tal de atos de navegação na Inglaterra, que prejudica muito o comércio holandês, dos navios holandeses que fretavam produtos da Inglaterra. Então entra em guerra Inglaterra e Holanda. Guerra é algo caro, não é qualquer país, é a Inglaterra. E aí, diante disso, cara, se guerra é caro, eles precisam para ontem dos empréstimos que eram a perder de vista. E aí, meu irmão, isso vai emputecer muito o brasileiro. Qual foi? A proposta era uma, virou outra. Estão querendo a resposta do empréstimo para ontem. Nós já não temos o dinheiro para arcar com isso. E aí começam a confiscar engenhos. Pô, meu irmão, vacilaram muito, vacilaram feio, inclusive. E aí, quando começam a confiscar engenhos, querer o empréstimo para ontem, o retorno, eles não querem mais holandeses. Isso vai culminar, né, quando demitem o Nassau, pedem esses empréstimos, confiscam os bens. Isso vai culminar na insurreição pernambucana, né, que é a primeira revolta com um ar mais patriótico do Brasil, tá? A guerra de restauração na Europa ajuda, Portugal se vê livre agora, expulsa os espanhóis, querem enviar forças para ajudar, envia algumas tropas, mais que isso, até a Inglaterra envia tropas para a ressurreição pernambucana, já que inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, para despistar eles lá das guerras anglo-holandesas, até os ingleses enviam para cá soldados para apoiar a causa brasileira. Então, soldados ingleses, soldados portugueses, mais brasileiros, criam a ressurreição pernambucana, conseguem dar um sacode nos holandeses, só que portugueses, como sempre, com uma grande diplomacia, não querem sua base de guerra, eles vão criar uma trégua com os holandeses. Eles querem o dinheiro holandês para continuar o negócio do açúcar, né? E aí, eles falam o seguinte: sei que o seu investimento foi alto, então entendendo que houve gastos, né, para teoricamente investir no Brasil e em outras colonizações, eu vou dar 10 anos. Por 10 fucking years, vocês podem continuar explorando para conseguirem um lucro, né, dos empréstimos e investimentos que tiveram no Brasil. Mas 10 anos só com o que já tem, não podem tomar mais nenhum território e depois mete o pé. Só que cometeram um grande erro. O negócio do açúcar, ele necessita, né, de escravos. Esses escravos vêm da África de colônias portuguesas. E aí, quando invadem Angola para conseguir escravos, os portugueses se emputecem e agora criam a tal da Batalha de Guararapes, que de vez vai expulsar os holandeses. Mas ainda assim, cara, mesmo expulsando a base da porrada, com gastos militares, eles ainda assim vão criar um tratado com os holandeses, que é a Paz de Haia, para voltar a ter um negócio fortuito entre eles, em que eles molham a mão holandesa, dão dinheiro para eles em troca de nunca mais holandeses invadirem o Brasil. Realmente holandeses cumprem a promessa, eles nunca mais invadem o Brasil, e com essa dinheirama que eles ganham, eles falam, tudo bem, pode ficar com o Brasil. É tanto dinheiro mesmo, com essa dinheirama, eles vão mais acima, a região das Antilhas, né, América Central, lá começam agora a eles próprios terem seu território para plantar cana-de-açúcar, e aí se eles já fretavam, se eles já vendiam em mercado europeu, eles só arrumam uma nova fonte dessa cana-de-açúcar. E aí, essa nova fonte está nas Antilhas, que vai quebrar de vez o nosso comércio. Tá? As Antilhas, as ilhas da América Central, eles arrumam uma nova fonte deles próprios, né? As ilhas holandesas, e eles vendem em mercado europeu. As Antilhas têm um solo melhor ainda para açúcar. As Antilhas são traçadas pela linha do Equador, e aí, meu irmão, na concorrência, o Brasil sai perdendo. Essa invasão antilhana, essa concorrência com o mercado holandês vai quebrar de vez o açúcar no Brasil. Por um bom tempo a gente vai ficar mal das pernas, né? E por pelo menos 40 anos, quando finalmente encontram ouro no Brasil, tá? Mas isso é um assunto para uma próxima aula. A aula ficou grande, né? Eu falei de muitos assuntos, falei de União Ibérica, invasões francesas, invasões holandesas, mas se porventura ficou alguma dúvida, ó, envia no Instagram, lá eu respondo. Tá bom, galera? Beijão. Até a próxima, rapaziada.